E aí, pessoal, tudo bem? Bom vê-los aqui de novo. Nosso canal é Ministério CMD Reino, CMD de Chamados ao Reino. Esse projeto que o Senhor colocou em nosso coração e está trazendo uma palavra, um discipulado realmente. Discipulado 2025, essa série, onde nós já colocamos alguns vídeos aí na playlist, você pode acompanhar. E hoje nós estamos concluindo o tema o modelo essencial para reconstruir sua vida. E dentro desse modelo essencial para construir a sua vida, nós estamos abordando o comportamento, a vida em santidade. E você pode ir lá no vídeo 1, na segunda parte, essa é a terceira parte do vídeo. Então já quero pedir para você se inscrever, para você compartilhar esse projeto, para você fazer seu comentário, sua pergunta. Muito importante para que esse trabalho, você possa ajudar, esse trabalho tenha uma expansão. Então, onde que nós paramos nessa última mensagem de o modelo essencial para reconstruir vidas, falando sobre santidade? Estamos trabalhando o livro de Efésios, capítulo 4. Desculpa. Paramos no versículo, do versículo 25 até aí o capítulo 5, verso 6. Nós estamos no Efésios, versículo 30, onde nós paramos no não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Vai nos outros vídeos, dá uma assistida. Vou tentar fazer esse vídeo um pouco mais curto. Tá dando uma média de 20, 22, às vezes até 30 minutos. A gente quer deixar esses vídeos com um tempo menor, no máximo 20 minutos. Talvez esse seja até menor. Mas vamos lá. Falamos sobre o que é santidade. Santidade não é apenas adoração. A adoração está dentro da santidade. Não é isolamento. Não é apenas uma atitude entre você e Deus. É uma atitude muito maior entre você e Deus e as pessoas, entre o relacionamento. A santidade ele toca nos relacionamentos. E aí nós falamos sobre a questão desse comportamento de relacionamento com outras pessoas, falando a verdade, do controle emocional, de controlar essa ira, não pecar, não dar lugar ao diabo. Falamos sobre o compartilhar, onde Deus, dentro de um projeto de sucesso, eu trabalho para que eu possa repartir. Não existe um projeto que Deus contemple, esteja com você, providenciando recursos, providenciando, trazendo estabilidade nesse projeto, sendo o principal pilar, sem uma vida em santidade. E aí você acompanha os vídeos. Hoje nós estamos falando sobre não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual foste selados para o dia da redenção. Se lembra que nós falamos também da fala. Eu preciso falar de uma forma que transforme pessoas. A Bíblia vai falar que traga edificação, a fim de que comunique graça aos que ouvem. É a proteção, o enchimento do Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo, é justamente sua relação com pessoas, sua relação com o seu devocional. Então, se eu me afasto da presença do Espírito Santo, desse relacionamento, de conversar, de dialogar, de ouvir, de adorar, né, de alimentar o Espírito Santo, eu, eu estarei entristecendo ele. E o maior entristecimento é quando, de fato, há um pecado, há uma quebra de relações, há um comportamento não controlado, há uma fala desmedida. A santidade fala muito sobre a questão das emoções. E Paulo está ensinando, de fato, aos Efésios a mudar essa velha natureza e ter uma nova natureza em Cristo. E durante todo esse tempo que nós estamos passando aqui, é sobre comportamento e sobre emoções. E ele continua
não entristecer esse Espírito Santo é para que haja uma proteção espiritual, é para que haja uma busca e um cuidado nos relacionamentos. E em seguida, no verso 4, 31, no capítulo 4, verso 31, no versículo seguinte, ele vai falar: ah, toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia. Blasfêmia, você blasfemar contra o próprio Espírito Santo, não crer na obra de convencimento do Espírito Santo, nos sinais. Falamos sobre James e sobre Jambres, né? Vai nos outros, convida você aí nos outros vídeos falando sobre o modelo essencial para reconstruir vida, e nós estamos falando sobre santidade. E aqui ele volta a dizer: toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminados do meio de vocês, bem como toda maldade. Ele está falando de controle emocional, ele está falando realmente de sentimento, de relacionamento entre pessoas. Você tem seu trabalho, mas a sua casa não está em paz. Você tem um projeto que você está tocando, mas você tem conflitos internos e externos com pessoas, com amigos, com familiares, com pessoas do seu trabalho, que trazem essa cólera, essa ira, essa raiva. E aí é onde que o próprio Paulo está falando para os Efésios que você deve se irar, mas que essa ira não se sobreponha sobre o sol. Então, ela tem um tempo determinado. E que essa ira não se transforme em ódio, em rancor, em ressentimento. Então ela tem que ser dominada. Isso faz parte da santidade. Por isso que Deus foi lá e falou: olha, para os judeus que estavam no exílio, sendo chamados no período do profeta Ageu, onde ele fala: para de construir isso aí, porque sem santidade, sem um comportamento adequado, eu não vou estar no meio de vocês. E a santidade, ela não é algo fácil, ela é algo que precisa de dedicação, como você precisa de dedicação para ter seus estudos. É uma disciplina, é a disciplina de oração, é a disciplina do relacionamento, é a disciplina de trabalhar primeiro o interno, né? A sua conduta com Deus, a sua oração, a sua integridade, seu estudo, seu discipulado, é um preparo. Aí ele vai falar: pelo contrário, então elimine essas gritarias, essa ira, esses palavrões, né? essa controvérsia de comportamento que fere o outro e fere você. E aí é onde está realmente o entristecimento do Espírito Santo, principalmente nas relações, no pecado. Pelo contrário, olha como ele fala de comportamento: sede bondosos e compassivos uns para com os outros. Relacionamento, né? Seja compassivo, bondoso, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Em Cristo. Como vos perdoou em Cristo. Vamos. Então, da mesma forma, você tem um comparativo, e ele começa a fazer esse comparativo entre você com as pessoas e o que Deus fez com você como exemplo. Esse é o nosso exemplo, para que ele esteja nesse projeto com você, esteja nesse projeto comigo, e esse projeto avance. Você fará da sua parte e o Senhor providenciará a parte que precisa e que cabe ao Espírito Santo de Deus. Aí ele vai falar um comparativo. Portanto, seja imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. E ele vai voltar a falar sobre uma questão, que é a questão da imoralidade. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e cobiça,
avareza, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. O que não é adequado aos santos? Não se faça nem menção de imoralidade sexual. Nem cogite isso, porque isso haverá uma implicação no seu projeto. Isso haverá uma implicação no desempenho daquilo que você colocou diante de Deus, no desenvolvimento do seu chamado. Então, essa não deve nem existir menção de moralidade. Aí ele já vem para outro campo, ele sai do campo emocional, do campo de comportamento, do campo dos relacionamentos, do campo da fala, da gestão das emoções, e ele agora vai falar do impulso, né? Desse impulso sexual, que muitas vezes você está em um projeto, mas você está em uma relação que não é uma relação saudável, não é uma relação pura, um casamento com infidelidade, né? Ou o início de um relacionamento precipitado, com um comportamento inapropriado para aquela relação. Então, se eu tenho um namoro, Deus não vai estar no meu projeto de faculdade se eu estou me envolvendo com um rapaz ou com uma moça a ponto de ter relacionamento íntimo, né? Então, ele vai falar justamente dessa imoralidade dentro desse modelo de essencial para reconstruir a vida, que é a santidade. Santidade para Deus poder atuar. Perceba, veja comigo. Você deve se lembrar do pecado de Acã. Já vou finalizar esse vídeo aqui com essa analogia. Acã, quando os judeus, os hebreus, conquistaram determinado povo da Babilônia, ele escondeu uma capa babilônica. Ele pegou ouro e prata de uma determinada guerra, né, conquista, e escondeu debaixo da sua tenda 200 ciclos de prata, 50 ciclos de ouro, uma capa babilônica. E aquela ganância, aquela desobediência, que não era para pegar nada, né, do despojo da guerra, ele acabou pegando esse despojo da guerra, e ali está caracterizado a desobediência e a ganância. O que aconteceu com esse projeto de vencer as guerras, de vencer numa etapa, né, de conquistar, de entrar e conquistar a Terra Prometida? Por conta dessa falta de santidade, desse descomprometimento, ele afetou todo o projeto. Todo o projeto por causa da ganância, da desobediência de Acã. E aí pode ser moralidade também, como aconteceu com Saul. E nós citamos isso no livro Chamados para Reconstruir. Vou pegar aqui o livro para você. No livro Chamados para Reconstruir, nós falamos desse tema santidade, desse projeto que, se não estiver bem estabelecido entre você e Deus com esse método, e o método é a fidelidade, a santidade, o senhor não vai participar desse projeto. Só chamado para reconstruir. Você pode ir no Instagram, no link da bio, lá no nosso Instagram. Tem um link do Instagram aqui também no nosso canal. Você vai lá, clica e você pode adquirir esse livro, tá? Também vai nos ajudar bastante. E nós falamos sobre isso. Agora perceba. Então o que aconteceu? Aconteceu a derrota ali para um povo de uma qualidade de guerra muito baixa, que era o povo de Ai. Mas por causa do pecado, eles já tinham vencido guerras maiores. Mas por que eles tinham vencido guerras maiores? Porque estavam cumprindo um método, uma disciplina, uma vida de santidade nos seus relacionamentos, de respeito com o outro, em um relacionamento com Deus, e conseguiram obter vitórias. Já no caso de Amã, e o caso todo contrário, olha como isso é impressionante. Amã,
ele consegue identificar uma conspiração contra o rei e isso fica lá nos anais. No momento que estavam tramando contra Mordecai, Amã, o Senhor, em um dia de insônia, vai buscar os livros dos registros e, em um livro com vários registros, ele se depara justamente no registro de Mordecai, que evitou a conspiração de duas pessoas contra o rei. E no dia seguinte ele já procura honrar por conta dessa fidelidade. A fidelidade, ela vai ser sempre lembrada por Deus. E o que acontece com Mordecai? Ele tinha um projeto, o projeto de libertar os judeus da investida do que estava vindo contra aquele povo, e ele já tinha preparado Esté estava dentro do palácio, fizeram jejum para poder entrar na presença do rei, mas a parte dele ele estava fazendo. O que precisava agora era de uma circunstância, de uma situação da parte de Deus. E essa circunstância, essa participação de Deus, ela só foi possível por conta de uma fidelidade que tinha sido registrada lá atrás. E se hoje Deus te pedir, tenha algo registrado da sua fidelidade de Deus, quando ele for realmente atuar no seu projeto, tinha esse registro lá em Mordecai, no livro de Esther. Então, na nossa fidelidade, na nossa conduta, nos relacionamentos com as pessoas, ali foi um relacionamento de integridade com o rei. E no seu relacionamento de integridade com seu esposo, com seu filho, com sua filha, com seus irmãos de igreja, porque muitas pessoas estão chorando dentro da igreja. Por quê? Porque muitas pessoas não começam o seu projeto, os seus projetos são interrompidos de uma hora para outra. Os alicerces fragilizados. Às vezes tem até recursos, tem até capacitação, tem até preparo. Ou então eles não ganham escalonamento rapidamente. Embora o tempo é de Deus, mas, nossa, eu estou vendo tudo isso com um livro, como Deus está atuando. Essa confiança. Então é isso, meus amados irmãos. Não vai ser possível, nesse modelo que vivemos em Cristo, algo diferente de uma vida em santidade. Você vai olhar nas redes sociais e vai ver muita gente apresentando resultados maravilhosos. Mas eu, como falei em alguns vídeos atrás, tem sempre um pilar que está faltando. Se ela não estiver em santidade, se ela não tiver esse modelo de fidelidade com Deus, se ela não tiver um conhecimento. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, esse é o modelo essencial de reconstruir vida. Quando você reconstrói sua vida, volto a dizer, todo o nosso ao redor, quando você se transforma, você não pode se transformar outras pessoas, você não pode mudar outras pessoas. Outra coisa que acontece, muitas pessoas justamente querem mudar, mandar, fazer situações mudando a vida do outro, a decisão do outro, de forma imperativa e de forma até de forma por trás, né? De uma forma intencional, com agressividade, né? Com imperatismo. Você não vai fazer e bloqueando muita coisa, de uma forma maldosa, essa é a palavra, de uma forma maldosa. Mas, finalizando aqui, já chegando já, nós estamos com 19 minutos, não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas, ao invés disso, portai-vos com ação de graça, com agradecimento. Portanto, podeis estar bem certo disso. Nenhum imoral ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras, aí eu finalizo agora. Ninguém vos engane com palavras
destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a este comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Quando recebemos e guardamos e aplicamos palavra que vão contra a sabedoria. E o que é sabedoria? A provérbio vai dizer que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, quando eu vou aplicar atitudes, comportamentos, fala, nos projetos que não estão de acordo com a palavra, não estão de acordo com a vida santa, mas de forma gananciosa, pensando apenas no dinheiro, e ainda com gracejos imorais, com aquela pitada de moralidade, o que é que tem? Tudo bem um pouco daqui, tudo bem um pouco dali. Tem até um vídeo no Instagram, a gente fala sobre isso do próprio Acã, né? Quer que tem um pouco de prata, quer que tem um pouco de ouro, quer que tem que pegar uma capa babilônica. Faliu o projeto. Faliu o projeto. Então, irmão, finalizo esse tema, o modelo de reconstrução, o modelo essencial para reconstruir vidas, falando sobre santidade. A santidade não é apenas o nosso relacionamento com Deus, mas Deus que é santo e separado, e ele se separa para nos abençoar, ele se separa para abençoar aqueles que vão até ele, todos aqueles que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, aqueles que chegam com o coração quebrantado e contrito não serão desprezados, o Senhor considera. Então, esses que chegam com esta motivação em adorar em espírito e em verdade, eles serão acolhidos, porém, os seus projetos têm que ser um projeto que consiga atender um modelo de vida com Deus. Sem isso, ele não pode estar dentro do seu modelo e você vai fazer com o seu braço forte e depois vai reclamar. Viva uma vida de santidade, viva uma vida de leitura da palavra, viva uma vida cheia do Espírito Santo. Não entristeçais do Espírito Santo que é em você. E não entristeçais do Espírito Santo que é em você é poder ter uma harmonia nos relacionamentos, sem falsidade, sem ganância, sem disse-me-disse, sem falatórios por trás, sem gracejos imorais, né? Respeitando teu pai, tua mãe, tua esposa, a tua igreja, a tua doutrina, a palavra de Deus, dando tempo para tudo isso. Eu tenho certeza que Deus fará com que o seu projeto andará em graça, o seu projeto encontrará recursos, o seu projeto encontrará líderes realmente que estejam em cada pilar, e você deve passar isso para a sua liderança, você deve passar isso para os seus filhos, qual é realmente o modelo de prática desse projeto, e as coisas acontecerão, porque o Senhor vai estar nele, e todas as dificuldades que você não puder resolver, que Deus também vai te capacitar, como fez com Bezalel, ele fará com você, e naquilo que você não tem toda a capacidade possível, toda a articulação possível, ele então entrará com uma novidade, uma situação, uma circunstância nova, favorecendo crescer esse projeto. Então, mais uma vez eu te peço que você se inscreva, compartilhe, dê o seu like aqui, torne esse vídeo relevante para que essa mensagem possa, e também motive ainda mais a gente, mas a nossa motivação vem do Espírito Santo, ele pediu para começar esse projeto, e eu estou começando, estou fazendo, que essa palavra fique guardada para pessoas no futuro, fique guardada para você agora, e que você possa compartilhar e viver uma vida plena no Senhor Jesus Cristo, transformando você. Muitas outras pessoas vão ser desviadas do curso deste mundo, que é uma condenação do império das trevas para o inferno. E a gente não quer isso. Então, a gente quer que pessoas prosperem e que traga pessoas para o reino de Deus. Porque você é uma geração santa, tá? Você é sacerdócio real, você é um povo escolhido de Deus, tá? Resgatado para anunciar as maravilhas daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que somos, é para isso que Deus nos estabeleceu, é para isso que o Senhor nos levantou e vai continuar levantando. Você é o anel de selar do Senhor. Você é a boca que o Senhor tem nesses últimos dias para
se aliançar em um projeto com Deus para cumprir o seu chamado, para cumprir e desenvolver tudo que Deus colocou nas tuas mãos, e Ele te prosperará. Então, dois não podem andar juntos se não estiver de acordo. Ande de acordo com sua família, ande de acordo com a sua igreja, que as pessoas que estão com você no projeto ande de acordo. Porque se não houver acordo, se houver situações que uma pessoa está sendo imperativa ou que não está estabelecendo as regras, por isso que Deus foi lá e para com tudo. É melhor você parar com tudo, recomeçar, passar o modelo para que tudo realmente dê certo. Então, muito obrigado, fica com Deus, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, com sua casa, todos os dias da sua vida, e muito sucesso e prosperidade e salvação para você e para sua casa.